Da mesma maneira que o Sérgio, no início, manifestou um certo constrangimento, satisfação, né, pela plateia, eu queria agradecer o convite. E começar também dizendo duas coisas. O presidente Fernando Henrique falou no início, depois o Fábio falou no novo paradigma, que não tem nada a ver diretamente com a questão da energia. Eu não sei quem conhece aqui o Marco Zero da Transamazônica. A Transamazônica foi uma das grandes obras do regime militar no início dos anos 70. A Transamazônica começa em Marabá, mas o Marco Zero fica em Altamira. E tem dois momentos. O primeiro da inauguração do primeiro canteiro de obras, que é uma imensa árvore, eu não sei exatamente a espécie, acho que é um jequitibá, muito bonito, cortado. Foi feito um corte em diagonal e colocado uma placa naquele jequitibá, dizendo: aqui começa o Brasil grande, o Brasil que cresce, o Brasil do futuro. Depois foi inaugurado o primeiro trecho, poucos anos depois, uma nova placa numa árvore de concreto do lado da árvore anterior. Quer dizer, então, naquele momento, quer dizer, isso foi 10 anos antes da Rio 92 aproximadamente, para se começar a Transamazônica, o futuro do Brasil, se cortando um imenso jequitibá e colocando a placa no jequitibá, e a inauguração com uma árvore de concreto de uns 30 metros de altura. Quer dizer, é uma coisa que choca, mas que de alguma maneira representa o que foi colocado aqui. E uma outra questão também, o Ivan levantou, o Sérgio levantou a questão, o Fábio no final agora também, a questão do sinal econômico, que não foi citado aqui, a questão do Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, 10 anos, né, Fábio, mais ou menos antes de Kyoto, exatamente 10 anos, que culminou com a eliminação do CFC, o grande vilão do buraco da camada de ozônio. E claramente o protocolo foi aplicado com muita eficiência, com muito resultado ao contrário, por enquanto, do protocolo de Kyoto, especialmente porque naquele momento o CFC tinha a sua validade da sua patente em vias de vencer, e quem fabricava não tinha mais interesse em fabricar isso, e havia necessidade de procurar um produto, um sucedâneo do CFC, o que casava circunstancialmente o interesse da humanidade, em termos, na época, o grande problema, não se falava quase em aquecimento global, era o buraco da camada de ozônio, que a gente esqueceu praticamente desse assunto, com o banimento de um produto que causava esse buraco da camada de ozônio. Então, de alguma maneira, ali fica muito claro, muito clara a vinculação dessa sinalização econômica com a indústria, enfim, com o dinheiro envolvido nesse processo. Especificamente do que me pediram falar na questão da energia, o que evolui de cada reunião do IPCC progressivamente, e esse último painel do IPCC, é que vai aumentando o grau de confiança quanto ao caráter antropogênico dos problemas vinculados ao aquecimento global. Ou seja, hoje já se chegou a 90% de certeza quanto ao impacto e quanto à origem dos problemas hoje do aquecimento global. E dois deles são considerados os principais. O primeiro deles é a gente que nasce, né? Cada ser que nasce é um predador natural e que vai necessitar consumir energia, vai precisar consumir matérias-primas, vai precisar consumir alimentos. Enfim, cada um de nós, não estou dizendo aqui que não pode mais nascer de gente, mas naturalmente somos predadores naturais inevitáveis. E o segundo, de alguma maneira associado a isso, é a produção e o consumo de energia. E eu queria fazer um reparo, se eu falar em energia limpa, é muito mais uma terminologia do que uma assertiva técnica, porque não existe energia limpa. Dentro de um conceito técnico da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia se conserva. A segunda lei diz que energia é degradação. Então, assim como a gente não pode contrariar a lei da gravidade, não pode contrariar a segunda lei da termodinâmica, não existe energia limpa. Ou seja, de qualquer maneira, qualquer que seja a forma de produção e consumo de energia, haverá uma degradação natural, de modo que cabe à sociedade medir, de alguma maneira, qual é o grau de degradação que ela se permite, ou em que momento histórico ela está disposta a aceitar uma determinada degradação, em função da sua produção de bens e serviços, do seu conforto, do seu desenvolvimento. Hoje o mundo gasta alguma coisa, isso são estimativas, evidentemente, alguma coisa em torno de 3 trilhões de dólares por ano no setor energético, na produção de energia. E o que se imagina um consumo médio de um cidadão, atendidas às suas capacidades, às suas necessidades básicas, é que alguma coisa em torno de 500 watts
de energia cada vez, quando eu falei do predador que somos cada um de nós ao nascermos, cada um já necessita de partida 500 watts de potência instalada de energia para poder viver de uma maneira dentro de um padrão mais ou menos aceitável. Isso significa que o mundo ele é energívoro e necessariamente vai tendo que, com a sua matriz energética, vou falar do Brasil de uma maneira mais detalhada, mas a matriz energética mundial, em se tratando de uma questão globalizada, hoje a gente tem a China chegando muito perto, no prazo de 2 a 3 anos, a China vai ter igualado os Estados Unidos em termos de emissões de CO2, sendo que hoje nos Estados Unidos a gente tem uma elasticidade energia PIB, ou seja, o consumo de energia cresce a metade do que cresce o PIB americano, mas mesmo assim isso significa que as importações líquidas americanas vão crescendo progressivamente e elas vão passar de 27%, a demanda líquida de 27% hoje para 38%, ou seja, a economia americana no prazo de 20 anos aproximadamente vai chegar a quase 40% necessitando importar do que ele precisa consumir de energia. Quer dizer, então nós estamos numa situação, e isso é a mesma coisa petróleo. Petróleo é mais grave ainda. Petróleo, essa dependência, ela vai, hoje os Estados Unidos consomem mais ou menos 20 milhões de barris por dia, só no setor de transporte. O setor de transporte representa 70% do consumo interno americano, e que a gente começa a chegar à conclusão que quem hoje produz quase 30% da poluição mundial em termos de CO2, sendo que 70% é do setor de transporte, que é a van americana, não só o carvão chinês, mas são as grandes vans americanas, grandes responsáveis hoje pelo aumento da produção de CO2. Ou seja, o mundo parte hoje de quase 90 milhões de barris de petróleo por dia para 120 aproximadamente. Esses são cálculos da Agência Internacional de Energia. O petróleo vai chegar a 70% de déficit nos Estados Unidos em 2025, o que é uma situação de extrema gravidade e que de alguma maneira justifica agora, nos últimos anos, especialmente a partir do início desse ano, a posição do presidente Bush em termos de começar a preconizar o uso de energias renováveis como uma questão, inclusive, de sobrevivência dentro do mercado americano. Mais grave ainda, eu diria 75% do consumo de eletricidade americano vem do gás natural. A produção está estagnada. Os Estados Unidos importam gás do Canadá e do México. Essas importações estão em vias de caírem, de também estagnar e decrescerem. O que vai acontecer é que os Estados Unidos, isso vai impactar no Brasil de alguma maneira, serão os maiores demandantes mundiais do chamado gás natural liquefeito. E eu estou fazendo um pouco essa introdução para chegar no Brasil, para dizer que, por exemplo, para o que se imagina nos Estados Unidos crescer nos próximos 10 anos, ele vai precisar instalar em solo americano o equivalente a todas as instalações que existem hoje no mundo em termos de gás natural liquefeito. Ou seja, aqui no Brasil, quando a gente vai falar em aumentar a matriz energética, por exemplo, para gás natural, tem que levar em consideração que não vai ser muito fácil. E não só isso, se for possível, e de alguma maneira vai ser possível, a preços que gerarão impactos econômicos bastante importantes. A questão é uma coisa da China, eu estava falando da China, a China tem a questão das emissões da China. O grande debate é que, como disse o Fábio, de Kyoto para cá, muita coisa mudou. Naquele momento havia uma certa tolerância em relação à China. Essa tolerância hoje já não é igual. Os chineses dizem, vocês não podem deixar, eu não posso deixar de crescer e de ter automóvel como o americano tem. Eles entram, em termos globais, no mesmo patamar de emissões energéticas que os americanos, só que se a gente fizer per capita, e aí os chineses se prendem na questão de cada habitante chinês de quanto ele produz. Hoje o chinês tem 3,2 toneladas de CO2 por ano por habitante. A Índia, eu notei aqui 1,2, a Europa 8,2, o Japão 9 e os Estados Unidos 19,9, ou seja, 20. Então é 20 contra 3. Então esse é um argumento que é difícil, então você leva em consideração, bom, tudo bem, o chinês tem que segurar e o americano tem que diminuir. Quer dizer, não é possível e aí é uma discussão difícil, porque se a gente considerar hoje as grandes estratégias, os americanos preconizam no que eles puderem
e reduzir 65% a 70% vai ser em cima de eficiência de processo. O investimento em tecnologia, especialmente eficiência energética. Como foi colocado aqui pelo Ivan, a Europa vai fazer biocombustíveis, especialmente o biodiesel, é a grande meta, ao contrário dos Estados Unidos. Então nós temos dois mecanismos diferenciados que vão fazer com que o mundo veja movimentos diferentes. E um dado que é muito surpreendente, esse dado é da Agência Internacional de Energia, de todos os investimentos na economia global de emissões de CO2, apenas 2,5% são para biocombustíveis. Quer dizer, é um valor muito pequeno, que a gente tem uma mobilização muito forte aqui no Brasil, mas é muito pequeno e com uma característica interessante de geração distribuída, ou seja, redução muito grande de investimentos em transmissão e distribuição de energia, onde, por exemplo, a energia eólica, biomassa, etc., onde a produção é localizada nos centros de consumo. No Brasil, e aí entrando no Brasil, você me avisa um pouquinho antes, porque eu tenho que correr, tem muita informação aqui que trouxe aqui, tá? Você tem metade do seu tempo ainda, 10 minutos. Cheguei no Brasil na metade aqui, vamos lá. No Brasil, o que acontece é o seguinte, a oferta de energia renovável é historicamente considerada das maiores do mundo, principalmente pelo uso histórico tradicional da hidroeletricidade, e mais nos últimos, quando digo mais nos últimos 30 anos, já na década de 30, 40 já se misturava álcool na gasolina, mas nos últimos 30 anos comprou álcool a partir de 75. Para que você tenha uma ideia, a participação da hidroeletricidade na nossa matriz de produção de energia elétrica, ela beira 90%, então 86% mais ou menos, enquanto no resto do mundo é de 16%. Então o Brasil tem um cartão de visitas e uma exposição nessa área bastante interessante. Agora a gente vai ver que isso aí é quase uma fotografia que está já ficando um pouco amarelada em função do que vem acontecendo, do que vai acontecer mais para frente. Porque na história do setor elétrico, por exemplo, quando foi construída Paulo Afonso, na época o Dr. Eugênio Goudin criticou muito, dizendo que aquilo seria energia para 150 anos, era um absurdo se gastar dinheiro com a produção com a criação de Paulo Afonso. Obviamente, a realidade, o que ele estava errado, mas de alguma maneira nos anos 60, nos anos 70, até meados dos anos 80, havia uma quantidade muito grande primeiro, de financiamentos multilaterais, de disponibilidade de investimento do Estado. Esse parque, por exemplo, de hidrelétricas no Estado de São Paulo, que é o único Estado que investiu fortemente em hidroeletricidade, e as usinas federais, fez com que praticamente a gente tenha o grande, com exceção de Itaipu nos anos 70 e Tucuruí, foram os dois últimos grandes empreendimentos de porte que o Brasil já teve. E esse esgotamento da capacidade de investimento do Estado vem junto também com o início da consciência ambiental dos organismos multilaterais. O que é interessante notar é que a resolução CONAMA número 1, que estabeleceu o EIA-RIMA, o estudo e o relatório de impacto ambiental, é de 1986. Ou seja, há praticamente 20 anos, e há 20 anos nós começamos a aprender o que é um EIA, o que é um RIMA, sendo que ao longo desses 20 anos houve primeiro uma evolução da consciência socioambiental em relação às hidrelétricas, que não sendo o aquecimento global um problema, a questão da inundação de áreas, a questão da extinção de espécies, a questão da expulsão de grupos da sociedade, foram os grandes problemas que impediram e começaram a impedir progressivamente a construção de hidrelétricas. Todo mundo deve lembrar, no final dos anos 80, uma Índia que colocou um facão no Xingu, colocou um facão no rosto de um diretor da Eletronorte, e que ficou famosa a cena, um pessoal amigo nosso, né, Fábio do Xingu, ele estava junto, deu um facão para a Índia, era a namorada do Fábio. Mas enfim. Mas a Índia se chamava Tuíra, né, Fábio? Tuíra, exatamente. E essa Índia foi um marco quanto a uma mudança de postura do setor elétrico, onde cada vez mais toda expansão marginal do setor ela é termoelétrica. O que quer dizer isso? Nos últimos 3 leilões da ANEEL, com energia para até 2011, 57% a 58% da energia vendida é termoelétrica. Ou seja, há uma inversão absoluta, cara e poluidora. Mais cara e mais poluidora. Para o próximo leilão, que está previsto daqui a um mês e pouco, obrigado, Sérgio. Daqui a alguns meses, ou 2 meses mais ou menos,
Das empresas inscritas, já 75% são termoelétricas, 75% são termoelétricas. Então existe hoje, dentro desse problema todo, por exemplo, esse 57%, uma conta rápida, dessas termoelétricas equivale à emissão de mais ou menos 3,8 milhões de automóveis. Como se fossem 3,8 milhões emitindo aqui no Brasil. Então o que está acontecendo hoje, por exemplo, hoje o preço está R$ 76,00 o megawatt-hora no mercado. Nos novos leilões, para a hidroeletricidade eu peguei aqui, já estamos em 121 e 137 para a termoelétrica em 2011. Isso daqui para 2011 vão passar de 76 para 137. Então, o novo modelo do setor elétrico preconizava tarifas mais baratas. Então, só que as tarifas mais baratas vão passar de 76 para 137. É uma questão quase dobra. Então, não dá para brigar com os números. Quer dizer, os números estão aí para isso. E existe também, voltando à questão ambiental, um terrorismo em relação à hidrelétrica do Rio Madeira, que é um projeto. Essa história dos projetos do setor elétrico, o professor Goldenberg diz uma coisa interessante. Isso ele disse há algum tempo e continua. É um setor empreiteira driven. Fica bonito para burro. Né? Porque é um projeto hoje estimado em 28 bilhões de reais para que a energia vá até Porto Velho. A transmissão entre Porto Velho e Cuiabá para se integrar ao Sistema Integrado Nacional de Eletricidade são de 10 a 15 bilhões de reais. Então se fala no valor da hidroelétrica, sendo que também não se fala também do impacto ambiental de linhas de transmissão, porque as linhas de transmissão têm um impacto brutal. Porque a hidroelétrica ela tem uma área, se fala da área inundada que é relativamente pequena, mas são 2.000 quilômetros de linhas de transmissão que atravessam rios, florestas, áreas indígenas, enfim, todas zonas delicadas em termos não só ambientais, mas em termos legais também. Não, custo. Pois é, de 10 a 15 bilhões, não estou nem levando só a questão do custo, não. Então, o que acontece hoje? Então, nós temos, além do mais, vou dar um outro exemplo. Nos últimos 4 anos, nos colocou 1 quilômetro de duto para gás natural no Brasil. Então, nós temos aproximadamente, temos capacidade instalada hoje, quase 3.000 megawatts de capacidade instalada de termoelétricas, que se precisar pode ligar que não vai funcionar. Não tem gás. Não tem gás físico e não tem gás, se tivesse o gás não tem como chegar. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma reviravolta em termos de opção do que vai ser produzido e do que vai ser produzido também uma limitação enorme do que vai ser produzido. E aí, Sérgio, em cima um pouco concluindo aqui, eu queria dizer que o Sérgio já levantou a questão que a gente não vai escapar de uma trilogia nessa história. Eu não falei de álcool, já se falou um pouco aqui de álcool. Eu gostaria de dar um exemplo do que a gente pode e precisa fazer. Vou dar um exemplo. Se fala muito da hidrólise enzimática, que é a produção do álcool a partir de celulose de uma maneira geral, no caso específico da cana-de-açúcar a partir do bagaço. E se falou, o Ivan mostrou uma curva lá de produção de álcool de milho. Está faltando 2007, não tem, mas a estimativa já de 2006 para 2007 de passar de 18 para 25 bilhões de litros de álcool de milho nos Estados Unidos. Já nos passaram no ano passado e vão agora comer poeira, né? Vão comer poeira nessa história. No Brasil foi feita a primeira empresa privada para pesquisa de hidrólise celulósica. Nos Estados Unidos existem 30. No início do ano, eu passei uma pequena temporada em Berkeley. Naquele momento, a BP americana, a British Petroleum americana, o ramo americano da British Petroleum, fez uma licitação e fez uma doação à Universidade de Berkeley para biocombustíveis da ordem de 500 milhões de dólares. Ou seja, uma empresa não americana, no caso, ramo americano, para uma única universidade americana, e esse processo se multiplica de uma maneira extremamente importante. Quer dizer, então, o que nós temos aqui, e o Sérgio levantou isso logo na primeira, nós não vamos escapar, porque eu estava falando da trilogia de diversificação de formas de energia, aí não dá tempo, a gente pode falar de conservação de energia, o impacto tecnológico de oportunidades na área de conservação de energia, de uso racional, de novas formas de energia, e a questão de captura, que foi uma coisa que a gente não coloquei aqui muito, mas é uma tecnologia que está sendo desenvolvida de captura de CO2, que é extremamente relevante em termos de possibilidade, e a diversificação. Quer dizer, diversificação com tecnologia, captura deixaria um pouco mais de lado, mas o Brasil, se
de alguma maneira, se situar dentro de um processo, primeiro de verificação do que está acontecendo. A gente está numa situação bastante crítica, independente da matriz ser mais ou menos poluente, eu acho que a gente tem a possibilidade de ficar menos emissor por faltar energia. Então, isso é dramático, mas é verdade. E a segunda coisa é que o Brasil está, e eu vi o presidente da República falando, que nós não temos nada a aprender com ninguém. Quando eu digo que a fotografia está ficando amarelada, talvez nós não tivéssemos há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. O Felipe está acompanhando isso de uma maneira muito permanente. Há sim necessidade da gente trabalhar muito em termos de poder ombrear de alguma maneira o que está acontecendo no resto do mundo. Então, em termos em linhas gerais, quer dizer, em pouco tempo, a minha intenção foi trazer dados aqui que mostram que, de alguma maneira, o Brasil, de alguma maneira, toma providências no sentido de, primeiro, garantir seu fornecimento e, segundo, garantir a sua capacidade de disputar as melhores oportunidades, então nós vamos ter problemas daqui para frente. Muito obrigado.